Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de julho de 2023. Já estamos no segundo semestre, né? O primeiro semestre já foi embora e nós entramos agora no segundo semestre de Daqui a pouco já vamos começar a falar em 2023. Natal. Daqui a pouquinho estamos comprando árvore de Natal, montando, né? Porque está passando muito rápido, realmente. Então, aqui reunidos nessa tarde, nós vamos estudar essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra muito boa, uma obra assim, muito, muito importante, que tem trazido para a gente vários ensinamentos. Então, hoje nós vamos, acredito que a gente deva concluir. O meu é página 101. Eu estou, acho que na página 101, onde ele começa assim, pela sua cegueira espiritual. É aí que nós vamos começar. Então, mas antes de nós começarmos aqui, primeiro vamos lembrar que amanhã, às 16 horas, nós temos o nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas com o nosso irmão André Luiz, que vai falar sobre Chico Xavier, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né? Então, vai ser um prazer para a gente ouvir o André Luiz, lá de São Paulo, e ele vai falar sobre Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Lembrando que o Chico desencarnou há 21 anos atrás, no dia 30 de junho, ontem, né? Seria ontem. Mas o enterro dele só aconteceu 2 dias depois, no dia 2 de julho. Vai ser justamente no dia em que ele foi enterrado que nós vamos fazer essa palestra, homenageando, uma forma de homenagear esse grande trabalhador do Senhor, e também, né, é muito bom a gente ouvir falar de alguém que realizou um trabalho maravilhoso, um trabalho como que o Chico, porque a gente pode se inspirar nessas pessoas, né? Então é muito bom a gente ouvir falar sobre a vida do Chico, de Jesus Gonçalves, de Caibar Schutter, de Matheus Calcutá, porque isso nos dá, de Ivone Domara Pereira, nos dá aquela inspiração para a gente prosseguir na nossa caminhada, fazendo a nossa parte. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, para que a gente possa, Senhor, seguir firme nesse trabalho importantíssimo de renovação da nossa conduta, para que nós nos tornemos verdadeiros bons trabalhadores da tua seara, divulgando esse evangelho, espalhando o amor, porque, como diz Paulo, né, se eu não tiver amor, de nada vale. Então, assim, agradecendo muito a Jesus, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, nós queremos aqui, Senhor, manter-nos firme com esses nossos bons propósitos. E te pedimos, ó Pai, que nos abençoe nessa tarde de estudos. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Aqui, na página 101, o Guilherme Del Valle, que é o autor dessa obra, né, Paulo de Tarso e as Leis Morais, ele vai dizer: pela sua cegueira espiritual, diante das verdades do Evangelho de Jesus, Saulo, orgulhoso, então aqui ainda Saulo, não Paulo, não conseguia enxergar a beleza do movimento cristão e as lições divinas no discurso de Estevão na Casa do Caminho. Porque a história desse homem é dividida, né? Você tem Saulo até o momento que ele sai com a sua comitiva em direção a Damasco. E você tem o início da história de Paulo a partir do momento que ele cai do cavalo na estrada de Damasco. A partir daí, você tem duas histórias totalmente diferentes, né? Quer dizer, você tem o encerramento de uma história triste, cheia de problemas, e o início de uma grande epopeia, que é a história de Paulo de Tarso.
Se pudéssemos dilatar nossa visão ao ponto de enxergar as companhias espirituais que influenciavam Saulo, o doutor da lei, constataríamos que o jovem rabino naqueles tempos era um verdadeiro obsidiado, conforme expressão utilizada hoje em dia. Então, se a gente for analisar a vida de Saulo antes da estrada de Damasco, a gente vai perceber que Saulo vivia, de certa forma, atormentado, né? As suas companhias espirituais não poderiam ser as melhores, já que tanta coisa ruim ele fez. Não só perseguiu Estevão, até ser o patrono, podemos dizer, do seu assassinato, porque Estevão foi assassinado, né? Ele foi assassinado, morreu sob pedradas. E todo esse trabalho envolvendo a sua morte foi patrocinado, foi orquestrado por Saulo. Então, o homem, para fazer isso, motivado por orgulho, vaidade, muita vaidade, né? Como ele disse aqui no parágrafo anterior, extremamente narcisista e sedento de poder para se tornar um dos príncipes líderes da raça. Abriu campo para o conúbio perturbador. O que é conúbio? Troca, né? Acumpliciamento, ou se vamos dizer, se tornou cúmplice de outros encarnados e desencarnados. Porque ele não fez tudo sozinho. Ele teve aquele grupo de amigos que o apoiou nas calúnias feitas a Estevão, na prisão de Estevão, no apedrejamento. Ele não jogou nenhuma pedra. É o famoso, né? Eu preparo todo desastre, preparo tudo. Agora, na hora de matar, eu fico assim, ó. E os outros jogam as pedras. Ele não jogou nenhuma pedra, mas nem precisava, né? Porque a parte pior foi feita por ele. Ele arquitetou tudo aquilo. Ele só não jogou a pedra. Mas induziu os outros a jogarem. E isso em nada diminui a culpa dele. Em nada diminui. Porque ele poderia até dizer assim, não, eu não matei. Não tem gente que é assim? Faz toda a calúnia contra uma pessoa. Faz tudo a calúnia. Leva a pessoa à destruição. Mas ele diz assim, eu não bati, eu não joguei pedra, mas a pessoa foi a arquiteta de tudo aquilo. Ela foi a arquiteta. Então, um crime bárbaro, né? Um crime bárbaro, né? Então, lembra quando aqueles espíritos das trevas, aquele foi eleito, ele falou das 4 nobres verdades da obsessão? Sexo, dinheiro, poder e narcisismo? A gente viu que Paulo não caiu pelo sexo nem pelo dinheiro, mas caiu pelo poder, pelo desejo do poder e pelo narcisismo. E não só caiu, ele tirou praticamente a vida de uma pessoa que nunca havia feito mal a ele. E também, diretamente, tirou a vida de outros, porque muitas pessoas foram perseguidas amando dele, torturadas amando dele, e chegaram a morrer sob torturas amando dele. A gente lembra de Áquila e Prisca, né? E o pai de Áquila foi preso, morreu sob tortura, teve todas as suas posses confiscadas e o casal teve que fugir para o deserto, com medo de Saulo. E depois ele vai encontrar esses dois mais tarde. Está lá no livro Paulo Estevão. Então, não foi só Estevão que ele prejudicou. Foram várias pessoas que naquela época, né, na época da Casa do Caminho, na época que Estevão estava vivo,
e decidiram seguir o Cristo. Inclusive, alguns amigos dele, pessoas respeitáveis, que ele respeitava. E quando ele soube que tinham abraçado o evangelho, ele impiedosamente mandou prender, confiscar tudo e torturar. Eram pessoas até muito idosas. Então, quando a gente pensa assim, a gente, às vezes, a pessoa pensa assim, foi só Estevão. Não, não foi só Estevão. Se a gente ler Paulo Estevão, a gente vai ver que quando ele vai a Damasco, atrás de Ananias, muitas pessoas já tinham sido barbaramente mortas por causa disso. Porque aqueles que ele enviou para prender, porque ele pediu ao templo um documento dando a ele todo o poder para fazer o que quisesse, e o templo deu. Então, ele mandou tropas pegarem. Então, tudo aquilo que os soldados fizeram ao prender alguém, isso foi feito por ordem de Saulo. Então, se um soldado matou alguém, ele, Saulo, é responsável. Ele, Saulo, mas não fui eu que meti a espada na pessoa. Não interessa, foi sob suas ordens. Em nenhum momento ele disse assim, gente, prendam, mas prendam com delicadeza. Não torturem. Não é? Ele nunca falou isso, pelo contrário. Ele falava, vai lá, mete o pé na porta e traz os traidores. É assim que ele dizia. Então, ele é o responsável, tá? Muito responsável por tudo isso. Por isso, o tal do espinho na carne, né? Aqueles problemas que ele vai sofrer durante o tempo que ele se dedica ao trabalho do Cristo. Aqui eu trouxe um texto para a gente, porque ele fala aqui, ó. Ele diz assim, que pela sua cegueira espiritual, diante das verdades do Evangelho, Saulo, orgulhoso, não conseguia enxergar a beleza do movimento cristão e as lições divinas no discurso de Estevão na Casa do Caminho. Se pudéssemos dilatar nossa visão ao ponto de enxergar as companhias espirituais que o influenciavam, ele está falando que ele tinha companhias espirituais que não eram boas, e que essas companhias espirituais o influenciavam. Lembra da questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Eu vou precisar do Livro dos Espíritos. Deixa ele aí do ladinho de vocês. Saulo, constataríamos que o jovem rabino, naqueles tempos, era um verdadeiro obsidiado, conforme a expressão utilizada hoje em dia. Então, nós vamos agora aqui conversar um pouquinho sobre companhias espirituais e influenciação espiritual. Deixa eu partilhar aqui. E aí, Alberto, você vai dizer se vocês vão estar vendo, tá? Para não acontecer igual ontem. Ok. Tá para entrar aí. Espera aí que vai abrir. Ok. Tá ótimo. No livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Schubert, que é aquele que a gente estuda sexta-feira, às 16 horas, na primeira parte, capítulo 2, a Sueli vai falar sobre companhias espirituais. Eu trouxe o extrato, um trecho do texto, porque ele diz aqui, ó, se pudéssemos dilatar nossa visão ao ponto de enxergar as companhias espirituais que influenciavam Saulo, nós constataríamos que ele estaria, como se diz hoje, né, ele seria um verdadeiro obsidiado. Então, vamos ver o que ele fala aqui das companhias espirituais. Aí a Sueli diz assim, há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Então, quando você emite um pensamento, quando nós, vamos dizer assim, né, emitimos um pensamento, por mais secreto que esse pensamento pareça para a gente, naquele momento, a gente mostra
que faixa vibratória a gente pertence, a que faixa vibratória a gente pertence. E esse pensamento, essa vibração do nosso pensamento, vai ter repercussão naqueles que estão nessa mesma frequência vibratória nossa. Que coisa, né? Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, como Saulo, naquela época, desde o momento que ele conhece Estevão e o povo da Casa do Caminho, e ele começa a sentir aquela inveja, aquela raiva, ele emite ali o quê? Vibrações, que vai mostrar em que faixa vibratória ele está. E essas vibrações vão repercutir naqueles que pensam e agem exatamente igual a ele, e que por isso estão na mesma frequência vibratória dele. Então, ele, como nós, atraem aqueles que comungam com eles, aqueles que são exatamente iguais, que pensam exatamente igual. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós. E, não raro, passam a nos dirigir. Como está lá na questão 459. Vamos lá? 459. É uma questão bem famosa, né? Bem famosa. Lê para a gente aí, Ana Cristina, 459. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Olha aí. Influem os nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que se imagina. Né? De ordinário, quer dizer, na maioria das vezes, frequentemente, são eles que vos dirigem. Por quê? Porque eles estão na mesma faixa vibratória que nós estamos. E como ele diz aqui, né? Como a Sueli diz, comandando nossos atos. Isso, muitas vezes, se dá imperceptivelmente. Você nem percebe que está sendo comandado, que está sendo dirigido, afinizados conosco, querendo e pensando como nós. Fácil se torna a identificação, ocorrendo, então, que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade. Há uma reciprocidade de sintonia existente. Então, você começa fazendo coisas que eles nos induzem a fazer. Mas, na realidade, o que eles nos induzem a fazer é aquilo que a gente gostaria de fazer mesmo. Tá? Não entraremos na questão do livre-arbítrio, sobejamente conhecida dos espíritos. Todos nós já sabemos, né? Já conhecemos a história do livre-arbítrio. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações. Porque o próprio Kardec diz, eu não me lembro bem a questão, mas ele diz assim, não existe arrastamento que você não possa evitar. Porque tem gente que diz assim, não, eu não consegui conter, foi muito mais forte do que eu. Isso já só vai ser uma possessão, uma subjugação. Tá? Mas até chegar lá, você passou pela obsessão simples. Nós passamos pela fase de dizer, não, eu não quero. Eu não quero. Quando entra na subjugação, né, você não pode dizer que é vítima.
Porque tudo começou lá no pequenininho. Começou quando você poderia dizer tranquilamente: não aceito essas ideias. Afasta de mim, Satanás. Lembra? Você poderia dizer. Por isso que Kardec diz: não existe arrastamento que nós não possamos resistir. Isso lá na obsessão simples. Depois, na subjugação da possessão, dificilmente você vai conseguir dizer não. Você vai conseguir resistir, porque você já está tomada. Mas lá na obsessão simples, Kardec está certo. Não existe arrastamento que a gente não possa resistir. Entendeu? Então, nós podemos. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações. E a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade. E, através desse conhecimento, nos dá condições de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de novas quedas. Fácil é, pois, aos espíritos nos dirigirem. Isso acontece com os homens em geral, sejam eles médios, ostensivos ou não. Então, para os espíritos, é fácil, muitas vezes, nos dirigirem. É que, como médiuns, todos somos sensíveis a essas aproximações. E ninguém há que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. No mundo em que nós vivemos, de provas e expiações, não tem ninguém blindado. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Somos livres para a opção. Lembra quando, lá no Evangelho, Pedro, né, se dirige a Jesus, quando Jesus fala: Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja, né? E mais tarde vai ter um momento em que Pedro faz um grande elogio a Jesus. Aí Jesus vira-se para... Na realidade, ele falou com os dois, com Pedro e com o espírito que estava influenciando Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Não queiras ser minha pedra de tropeço. Algo mais ou menos assim. Por quê? Ele chamou a atenção de Pedro. Primeiro, ou melhor, ele chamou primeiro a atenção do espírito. Porque ele entendeu o que o espírito estava tentando fazer. Elogiando para ver se Jesus tombava pelo elogio, né? Que Jesus pudesse ser narcisista. E Jesus, oh meu Deus, é isso mesmo, meu irmão querido, muito obrigado por você reconhecer como eu sou maravilhoso. O Espírito fez com essa intenção, só que Jesus percebeu, lógico, e falou para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque ele percebeu. Mas quando ele disse isso, ele também estava chamando a atenção de Pedro. Por Pedro se deixar usar como médium para dar aquela comunicação daquele espírito do mal. Entendeu? Pedro permitiu. Ele permitiu. Ele era sensível àquelas aproximações, tá? E se deixou influenciar. Então, Jesus chamou a atenção de Pedro e do espírito. Entendeu? Chamou a atenção. Porque nós, tá? Aqueles que estão estudando, quantas vezes, né, chegam ideias, pensamentos em nossa cabeça e nós refutamos. Não, 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 não. Porque a gente já sabe o que é bom e o que não é bom. Então, escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Nós não podemos ainda evitar que o companheiro atrevido se aproxime de nós, como esse se aproximou de Jesus. Foi um grande atrevimento. Utilizou Pedro. Nós não podemos evitar. Ele vai chegar, até por causa das nossas inferioridades.
Isso vai facilitar para ele a aproximação. Mas isso não quer dizer que você tenha que aceitar aquela insinuação. É como diz o ditado popular, né? Você pode até permitir que o urubu pose na sua cabeça, mas deixá-lo fazer ninho, não. Então, que eles cheguem próximo a nós, eles vão chegar assim. Agora, daí você aceitar a sugestão dele, aí isso é da sua responsabilidade. Porque nós já sabemos o que é correto e o que não é. Somos livres para a opção, para a escolha. Falando aqui no caso da obsessão simples, tá? Da possessão, da subjugação, já é outro. A pessoa já está dominada. No passado, sabemos-lo, hoje escolhemos o lado das sombras. Claro, a gente vem de uma história não muito bonita, de há muitos e muitos séculos e milênios atrás, trilhando caminhos tortuosos, tentadores, que nos pareciam belos. Muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada ensancha, a oportunidade, né, de optar entre a luz e a sombra. Mas aturdidos, ensandecidos, desequilibrados, preferimos Mamon e César. Mamon não quer dizer só dinheiro. Mamon quer dizer tudo que foge ao bem, ao bom, à harmonia, ao equilíbrio. E César é o poder. Após essa desastrosa decisão, que repercutiria em nosso mundo íntimo, em tragédias de dores, acerbas e sofrimentos prolongados pelos séculos afora, que nós vivenciamos há milênios, fomos rolando quais seixos, né, pedacinhos de madeira, levados pelo caudal de águas turbilhonantes, tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada, até que chegamos, finalmente, após ao porto seguro do Consolador. E a gente veio trazendo conosco aqueles que se afinizavam com a gente. Toda essa trajetória está magnificamente narrada por Joana de Ângelos no capítulo 24 do seu livro Após a Tempestade. E ela nos adverte de que já não há mais tempo a perder. Como disse o meu marido, né, nós já perdemos nosso tempo demais. Ele diz assim, eu já perdi todo o tempo que eu podia perder, agora eu tenho mais tempo a perder. Isso é uma verdade. Nós não temos mais tempo a perder. Então, quem tiver esse livro, Após a Tempestade, eu vou ver se eu tenho o PDF dele, eu vou mandar para vocês. Leiam esse capítulo 24 do Após a Tempestade. É maravilhoso. E Joana nos dá uma chamada, um alerta muito importante, dizendo que já não há mais tempo a perder. Agora, isso aqui, nós falamos das companhias espirituais, tá? Falamos das companhias espirituais, que nós elegemos nossas companhias espirituais pela afinidade. Agora nós vamos falar das influenciações espirituais, porque o Guilherme disse aqui que Saulo, né, tinha companhias espirituais que o influenciavam. Essas companhias foram aquelas que ele elegeu. Então, esse é um artigo do Amilcar Del Chiara, é um estudioso espírita, muito bom, muito bom. E nesse texto dele, ele vai dizer o seguinte, por que inquietadora? Ele está se referindo às influenciações espirituais. Por que essas influenciações são inquietadoras? Porque, à primeira vista, perdemos a nossa privacidade. Com as companhias espirituais que nos influenciam, né? Por que perdemos a nossa privacidade? Como podemos ter privacidade se não há nada que possa deter um espírito desencarnado? É o que o povo fala, né? Se o espírito desencarnado, o obsessor, quiser te invadir, ele vai te invadir e você não tem como detê-lo. Segundo aprendemos, eles estão nas ruas, os espíritos desencarnados, né? Nas lojas, nos teatros de cinemas, nos estádios de futebol e como, né? Em ginásios esportivos, nas escolas, nos lares e até em nossos quartos. Isso é muita invasão de privacidade. Se a gente disser... Aí vamos pensar um pouquinho na palavra quarto. Pode ser aquele cômodo que tem na nossa casa, de 4 paredes, com uma portinha, né?
Como pode ser esse quarto também, a gente pode pensar um pouquinho mais. Pode ser a nossa mente, não é? Então, o quarto aqui pode ser o quarto físico, onde tem a nossa cama, onde a gente dorme toda noite, mas também pode ser a nossa mente. Eles estão dentro da nossa mente. Entretanto, podemos afirmar que temos sim privacidade. Temos sim, temos sim. O que pode impedir a intromissão de espíritos levianos ou maus em nossa privacidade? No nosso quarto, seja ele um quarto físico ou nosso quarto mental. O que pode impedir é a nossa condição moral. Além dos espíritos só observarem aquilo que lhes interessa, podemos ter a certeza que os mais evoluídos não se ocupam das coisas comezinhas da nossa vida. E os atrasados não podem violar a privacidade de pessoas moralmente mais adiantadas que eles. Um exemplo, no livro, eu acho que é o Missionários da Luz, que fala, né, da reencarnação no capítulo 13, eu acho que é o Missionário da Luz mesmo, tem um item lá que diz assim: quando um casal, marido e mulher, duas pessoas que vivem juntas, que se amam, que se respeitam, tá? Para não ficar daquela, são só casados, duas pessoas, seja uma relação heterossexual ou homoafetiva, ou homossexual, tá? Podem ser duas mulheres, um homem e uma mulher, ou dois homens. Então, pode ser uma relação homossexual, heterossexual, não importa. Dois seres que se amam. Quando dois seres que se amam e têm uma condição moral elevada e se encontram em sua casa, no seu quarto, mantendo a sua relação amorosa, sexual, espíritos levianos e inferiores não penetram aquele ambiente. Não penetram. Não entram. Ali está um casal, duas pessoas, sejam dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, de condição moral elevada, trocando energias amorosas. Pessoas que estão se esforçando por se melhorar, pessoas que estão colocando em prática o que aprenderam do Evangelho de Jesus, pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, estão se esforçando para amar o próximo como a ti mesmo. E os espíritos levianos não penetram. Os espíritos superiores não permitem. Mas, se aqueles dois seres forem pessoas de condição moral baixíssima, dada a atos levianos e morais, sem nenhum amor ao próximo, o quarto deles vira o estádio do Maracanã. Bom, vira o estádio do Maracanã. Só para a gente perceber, onde todo mundo pode entrar e fazer o que quiser. Por isso que o companheiro Amilcar vai dizer, e os espíritos superiores também, o que pode impedir a intromissão de espíritos levianos ou maus em nossa privacidade é a nossa condição moral. Aí a pessoa vai dizer assim, mas no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, onde está colocado a reencarnação de Sigismundo, espíritos superiores angelicais vão estar presentes no momento do ato sexual dos pais daquele casal que vai receber Sigismundo como filho. Mas quem estará lá dentro serão os espíritos elevadíssimos. E
poderão assistir, mas não com a intenção de fazer conjecturas, comentários levianos sobre o ato sexual que está se procedendo ali. E sim, a ideia deles é o quê? Auxiliar no processo da fecundação para a reencarnação de um novo ser. É de uma outra ideia, outra visão, a participação dos seres angelicais ali, entendeu? É totalmente diferente. É a mesma coisa. Quando um médico, muito consciente da sua profissão, vai atender uma mulher, ele seja um médico, um ginecologista, um obstetra, a visão dele daquele momento é totalmente diferente de um ser leviano. Então, os espíritos angelicais, eles poderão estar ali. Porque a forma deles encararem aquilo é de uma forma totalmente. E só eles poderão. Com essa intenção. Se não tiver essa intenção, eles não precisarão estar lá. Então, percebeu? Como a condição moral é importante. Então, além dos espíritos só observarem aquilo que lhes interessa, podemos ter a certeza que os mais evoluídos não se ocupam das coisas comezinhas da nossa vida. E os atrasados não podem violar a privacidade de pessoas moralmente mais adiantadas que eles. O ditado popular, diga-me com quem andas, que eu vos direi quem tu és, pode ser substituída com vantagens por essa outra. Diga-me com quem andas e eu vos direi que qualidade de espírito te acompanha. Como os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, até aqueles que não gostamos de confessar, nem a nós mesmos, convém a gente cuidar do teor dos nossos pensamentos. Quando pensamos nisso, ficamos preocupados. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam? Com certeza dependerá das qualidades melhores ou piores deles. Aos que riem e se divertem, e até exploram as torpezas de alguns. Outros têm piedade e procuram ajudar, emitindo bons pensamentos para sustentar-nos nas dificuldades da vida, ou afastar-nos, de ideias e tendências menos elevadas. Mais preocupante é saber que os espíritos podem influenciar em muito nossos pensamentos. Se não cuidarmos da nossa qualidade mental, da nossa conduta moral, se não cuidarmos, os mais astutos podem dirigir as nossas vidas. Aí eu vou pegar aqui, Denise, lê para a gente a questão 467 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Está no livro 12, capítulo 9, Interjeição dos Espíritos do Mundo Corporal. Não fecha o Livro dos Espíritos, não, tá, gente? Lê para a gente aí. 867. Não, 467. Ah, desculpa, eu entendi 8. Espera aí que eu vou achar. Hein? Aí também está o Alberto. Quem mais? Ana Cristina. Eu Só tô nós aqui. três agora. Ah, só vocês três? Não tem... Ah, tá certo. Tá, vamos lá. Pronto, achei. 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Simples e rápido, né? É isso aí. Se não cuidarmos da nossa qualidade mental, os mais astutos podem dirigir as nossas vidas. Ana Cristina, ali na 468,
E o Alberto vai ler depois a 469. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, que queirais que fizerem. Ih, não saiu, gente. Que queirais que fizessem. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Exatamente. Se o homem consegue repelir, eles, né, vão fazer o quê? Né? Eles vão se afastar. Mas eles ficam à espreita, esperando uma nova oportunidade. Então, a gente tem que manter isso o tempo inteiro, orar e vigiar. Não é só hoje, é todo o tempo. Alberto, pega a 469 aí. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo Deus toda a vossa confiança. Pondo em Deus toda a vossa confiança. Repetireis a influência dos espíritos, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Exatamente. Agora vamos a 470. Kardec pergunta: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? Repara o que ele está dizendo aqui. E que põem assim em prova a nossa firmeza no bem. Então, a gente tem que estar constantemente firmes no bem, tá? E se é uma missão que cumprem, de ficar nos atormentando, será isso uma missão que ele quer dizer? Terão alguma responsabilidade nisso? E os espíritos dizem: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, é por sua própria vontade. E, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não ordena. Ele permite, mas não ordena, cabendo a voz repelido. Então, Deus pode até permitir, mas ele é da escolha dele dizer: eu tenho facilidade de fazer isso, mas não vou fazer, não. Entendeu? Por isso que ele diz: Deus pode permitir que ele o faça para vos provar. Mas isso não quer dizer que o Espírito possa fazer. É igual Judas. Deus permitiu ao Judas fazer o que ele fez. Ele podia não fazer. Foi ele que escolheu fazer. Tá? Mas não ordena. O Judas não nasceu com a missão de entregar Jesus. Ele poderia fazer, ele tinha o livre-arbítrio para fazer. E poderia não ter feito, mas ele escolheu fazer, porque naquela época ele tinha um pensamento equivocado da missão de Jesus. Tá? E agora, caberia a Judas, se estivesse obsidiado, não aceitar aquela sugestão. Bom? Então, vamos prosseguir aqui do nosso texto.
Talvez alguém possa pensar: como poderei saber quando sou eu que estou pensando ou se é um espírito que está pensando por mim? É difícil fazer essa separação. E não há um maior interesse nisso. Não importa verdadeiramente isso, saber se sou eu, se é de outro que está pensando isso na minha cabeça. Não interessa. Mas, se observarmos atentamente, poderemos perceber quando o pensamento nasce espontâneo dentro de nós ou é sugerido de fora para dentro. Por que não há importância em você saber quem é, se o pensamento é teu ou se é influenciado pelo outro? Porque se você concretizar aquele pensamento, através de uma palavra, através do ato, passou a ser teu. Passou a ser teu. Entendeu? Então, se o pensamento mal vem na minha cabeça, não interessa se ele saiu da minha mente ou se ele é de uma mente externa que está me influenciando. O que eu tenho que fazer é não aceitar. Não aceitar aquilo. No momento que eu dou vazão àquele pensamento, pode ter vindo da China. Eu abracei o pensamento, ele é meu. Acabou, a responsabilidade é minha. Tá? Contudo, podemos ter certeza sobre a qualidade do espírito que nos influencia, pois um bom espírito só dá bons conselhos. Então, se você vem um pensamento na sua cabeça e você vê que ele é ruim, não interessa se ele é teu ou se é de outro. Cancela. Cancela. Porque o espírito bom não vai dar maus conselhos. Em vista disso, precisamos vigiar e passar pelo crivo da razão as ideias, os pensamentos que nos são sugeridos. Analisar, fazer uma crítica, e, se não é bom, e pensar assim: será que se alguém estivesse fazendo isso, que eu estou pensando em fazer, comigo eu gostaria? Não, acabou. Se eu não gostaria de receber aquilo, por que eu vou passar para o outro? Compete-nos também analisar as comunicações mediúnicas recebidas por nós e pelo grupo espírita que participamos. Então, não é só analisar o que eu estou pensando, mas se eu sou um médium psicofônico, se eu sou um médium psicógrafo e eu recebo comunicações mediúnicas, ou o grupo espírita aonde eu estou, né, a minha casa espírita, também recebe mensagens, eu tenho que analisar. Eu tenho que criticar. Tá bom? Gente, essa foto da Denise está me assustando toda hora. Eu prefiro não ser assim. Vem cá, vem ter olha assim. Eu tenho um susto daquela. Porque eu não sei se é um sorriso ou o que é. Eu não estou acostumada, eu olho assim, eu me assusto. Então, gente, a questão é essa. A gente tem que tomar muito cuidado com as companhias que nós elegemos e com a influência que elas têm sobre nós. Tá? Vamos voltar aqui ao livro do Paulo de Tarso e as Leis Morais. Emmanuel faz breve referência ao assunto na obra Religião dos Espíritos. Em estudo da questão, aqui no nosso livro está a questão 936. Risquem isso aí, não é 936, é 525. Teve um erro aí, tá? Não é 526, não é 936, não. É 525. Risquem aí, quer dizer aqui, estudo da questão 936. É questão 525. Corrigiram? Lá no final... Deixa eu pegar aqui. Opa. Lá no final, o título é Fenômeno Mediúnico, tá? E lá no final desse texto do livro Religião dos Espíritos, Fenômeno Mediúnico, referente à questão 525, ele vai dizer assim, Emmanuel: compadece-se de Saulo de Tarso,
obsidiado, porque aqueles eu botei um pedacinho, eu vou pegar um pedaço maior. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo. Quem está falando é Emmanuel, porque antes, quem lesse esse livro, quando o Guilherme disse assim, constataríamos que o jovem rabino era um verdadeiro obsidiado. Aí o pessoal pode dizer assim, nossa, o Guilherme Del Valle dizendo que Saulo era obsidiado, que absurdo. Mas aqui, nesse capítulo Fenômeno Mediúnico, no livro Religião dos Espíritos, é Emmanuel que está falando. Então, né, Emmanuel está falando. Então, Guilherme Del Valle falou que ele era obsidiado porque ele viu aqui Emmanuel dizer isso. Então, está aqui, ó. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis, que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito da seda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento, né? Então, ele está querendo dizer que Jesus apareceu na estrada de Damasco para, tá, ensiná-lo através de longos anos de renunciação e para, aqui, ó, desculpe, compadece-se de Saulo de Tarso. Obsidiado por seres cruéis, que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito, na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E, continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na Terra da doutrina espírita, a restaurar-lhe as forças, como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. É só um instantinho aqui. Porque é por isso que é ruim a gente, às vezes, pegar um pedaço do texto. Quando ele diz aqui, olha só, ele diz assim, ó, compadece-se de Saulo, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo. Isso está até no livro aqui do Guilherme Del Valle, tá? Aí diz assim, e aparece-lhe em espírito, na senda de Damasco. Porque ele está falando que Paulo é obsidiado e aparece-lhe na senda de Damasco para ensiná-lo, aí fica assim, Jesus ou os espíritos tremosos? Por isso que eu não gosto de, às vezes, pegar trecho. Aqui ele botou um trechinho. Mas vou voltar só um pouquinho, para a gente dar realmente um bom entendimento ao texto. Tá? Ele diz assim, ó, com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral. Eu voltei alguns parágrafos do livro Religião dos Espíritos. Tá? Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, passagem de quem? Jesus, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente Jesus induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Porque ela é que vai ser a primeira a ver o mestre, não é? Ela vai ser a primeira. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor.
Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz pouco a pouco à exaltação apostólica. Aí ele diz, honorificando a humildade de Estevão, que suporta as serenas fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o Marte percebe-lhe a presença. Estevão percebeu na hora da morte a presença de Jesus, antes de se render à imposição da morte. Aí vem o pedaço que o Guilherme Del Valle colocou aqui. Compadece-se de Saulo, Jesus, o mestre, compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis, que o transforma em desalmado verdugo, e aparece o mestre em espírito, na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. Por isso que, às vezes, eu não gosto de pegar pedacinhos, porque esse pedacinho que ele colocou aqui ficou uma coisa meio truncada. Aí, voltando um pouquinho, deu para a gente entender melhor, tá? Às vezes a coisa fica meio esquisita. Gente, consolidar isso aí, que a gente leu agora no livro Religião dos Espíritos, eu trouxe também aqui um texto da Joana de Ângeles, tá? Da Joana de Ângeles, e ela vai trazer mais subsídios para a gente. Aqui, ó. Esse texto chama-se Amor Próprio. Tá? Ok, está É o aparecendo. capítulo. Obrigado, Alberto. Toda vez eu vou precisar que vocês deem um toquezinho para evitar aquele problema que houve aquele dia, tá? É o capítulo 22. Está todo mundo vendo? Tá, né? É o capítulo 22 do livro Leis Morais da Vida. E a Joana diz assim: é dos mais perigosos inimigos do homem. Ardilosamente, o tal do amor próprio, né? Oculta as intenções de que se nutre, exterioriza falsas argumentações com que se impõe malévolo. Ataca no momento azado, após realizar hábeis manobras persistentes e vigorosas. Consegue ocultar os objetivos reais, que o assulam e enfileira-se com destaque entre os mais graves destruidores da harmonia íntima da criatura. Intoxica quem o produz, intoxica quem o conduz e desfere dados venenosos com segurança, produzindo vítimas que tomam inermes sob seus certeiros aguilhões. Impiedoso, comprai-se quando esmaga e afivela a face e a máscara de falsa compaixão, com que dissimula os sorrisos da vitória nefasta. Desvela-se sob artifícios e consegue desviar a atenção da sua tarefa lúgubre. A queda do próximo alegra-o. A desdita de alguém emula-o. O descoroçoamento do lutador fascina-o. A derrota do adversário diverte-o. Esse venal servidor da desdita-se chama-se amor próprio. Fere-se com facilidade e melindra-se sob pretextos imaginosos e fúteis. O famoso, ele fez isso comigo, né? Ele fez isso comigo, como pôde? Não reconheceu em mim as qualidades necessárias para a realização daquele evento. Me considerou inferior. Isso daí é o amor próprio falando. Então, aqui, ó, fere-se com facilidade e melindra-se sob pretextos imaginosos e fúteis. Arregimenta o desculpismo para si mesmo e a fiscalização severa para com os outros. Por artimanhas, domina os sentimentos e perturba o discernimento de quem lhe dá guarida. Filho dileto do orgulho, é irmão gêmeo do egoísmo e célula cancerígena
responsável por muitos reveses na vida das criaturas. Saulo tinha um tremendo amor próprio. Era um narcisista, tá? Saulo, não Paulo, tá? Combate-o, diz Joana, com todas as forças. Devemos combater o amor próprio com todas as forças. Não lhes deis guaridas, nem convivas com as suas astúcias. O amor a si mesmo, recomendado por Jesus, ele diz, nós devemos nos amar, sim. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor a si mesmo recomendado por Jesus não objetiva os triunfos imediatos, nem as situações acomodatícias. Ajuda o espírito a emergir das torpezas e a libertar-se das contingências transitórias, mediante a autodoação, a renúncia, a abnegação e o amor ao próximo. Vidas que se podiam glorificar pelas oportunidades ditosas que fluem, malogram quando o amor próprio as dirige. Construções superiores do bem só sobram, quer dizer, desmoronam quando o amor próprio as sitia. Grupamentos humanos de relevância se desagregam quando o amor próprio semeia o separatismo. E as guerras, consequência das pequeninas guerras que se travam nos grupos familiares, decorrem do amor próprio doentio, de governos arbitrários e enlouquecidos, que tripudiam sobre os direitos humanos e, transformados em abutres, logo sucumbem sobre os escombros dos vencidos em que se refestam. Jesus, caluniado, agredido, desrespeitado, abandonado e crucificado, lecionando o amor fraternal, antítese do amor próprio, que o amor fraternal é contrário ao amor próprio. E atestando a suprema força de que se encontra investido, ofertou-nos sábio a mensagem de advertência salvadora contra esse inimigo que habita em nós e deve ser combatido sem trégua, o amor próprio. Então, nós devemos, pode falar. Ele falou num determinado momento, né? Mas o amor próprio é difícil de você distinguir do orgulho, né? Ele diz aqui, olha só, ela fala aqui, ó, Joana, deixa eu voltar. Ela disse lá no meio antes que o orgulho é irmão do amor aqui, ó, próprio. Aqui, ó, filho dileto do orgulho. E irmão gêmeo do egoísmo. Filho do orgulho e irmão do egoísmo. E célula cancerígena responsável por muitos reveses na vida das criaturas. Então, o amor próprio é da família desses cavaleiros do Apocalipse. Orgulho, vaidade e egoísmo. Mas é um outro sentimento. É interessante isso, né? Mas o amor próprio vem do nosso orgulho. Porque você se considera o quê? Alguém especial. Isso é orgulho. Amor próprio, Rose, eu entendi que amor próprio não é amor a si mesmo. Não, não é próprio. Amor a si mesmo Amor a si mesmo. Não, olha só. Amor próprio não é um amor a si mesmo como ensinava Jesus. O amor próprio, como ensinava Jesus, ou melhor, desculpe, o amor a si mesmo como ensinava Jesus, não é o amor próprio. Porque tem pessoas que interpretam quando Jesus diz ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tem gente que acha que quando Jesus disse ama a si mesmo, ele está falando de amor próprio, desse orgulho. Não, amor a si mesmo é respeito a si próprio. Não é esse que a Joana está dizendo aqui. O amor próprio que ela está falando aqui é esse orgulho, é essa vaidade, é esse egoísmo. Quando eu me considero, vou usando esse ditado popular, a última Coca-Cola gelada do deserto. Entendeu? A última bolacha do pacote. É esse amor próprio que ela está falando. Esse que é filho dileto do orgulho e irmão gêmeo do egoísmo. Célula cancerígena responsável por muitos reveses da vida das criaturas. Não é esse que Jesus falou.
Tá? É isso que a gente não pode confundir. A gente não pode confundir isso. Tá? Esse amor, esse respeito a si próprio, eu tenho que me amar, porque eu sou criatura divina, entendeu? É diferente do amor próprio, onde eu me considero superior às outras pessoas. Onde eu acho que tudo tem que ser primeiro para mim, segundo para mim e terceiro também para mim. Poderíamos dizer também, dentro de muitas coisas que já foi dita por nós, que o amor próprio é a junção de egoísmo, de orgulho, né, de interesse próprio, de Exatamente. superioridade. Ele é um conjunto de irmãos, né? Que é Isso que Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Você tem que se respeitar. Você tem que gostar de ter, de ter as boas coisas. Então, se você gosta de ter boas coisas, você tem que dar o mesmo direito ao outro. Não é? Se respeite, respeite o corpo que Deus lhe deu. Lembre-se, você é um espírito imortal. Esse amor a si próprio. Porque quem não se ama vai amar a quem? Não é verdade? Agora, as pessoas interpretam esse amor a si mesmo de uma forma diferente, contrária, como um amor próprio, como o egoísmo. Eu acho que também passa, Rose, acho que a palavra-chave que pode também distinguir é propriedade. Eu pego para mim aquele amor, aquele sentimento, eu me apropio. Então, ele torna-se meu. Eu amo o que eu gosto, todos têm que gostar. O que eu gosto é estar acima de todos. Eu me apropio do sentimento de amor. Poderíamos dizer mais ou menos por aí. Diz assim, é quando o amor próprio, né? É quando eu me considero superior aos outros. E acho que eu tenho o direito de ser tratado de forma diferente e mereço todos os privilégios da vida. Privilégios que eu não concedo a ninguém. Entendeu? Então, eu tenho um alto amor próprio. Eu sou altamente vaidosa, orgulhosa, vaidosa, egoísta. E aí? Por isso que ele diz, cuidado com isso. Foi isso que destruiu, entre aspas, Saulo, que levou Saulo à situação que levou. Ele se considerava o melhor dos melhores, o mais sábio. Ele era até. É verdade, ele era. Ele era um jovem inteligentíssimo, com alta capacidade intelectual. Ele era. Inclusive, é assim que começa o livro Paulo e Estevão, né? Ele era realmente. Mas humildade zero. Humildade zero. Entendeu? Humildade dele era zero. Bloqueou aqui. E quem não fizesse o que ele mandasse, ou pensasse exatamente como ele só mandava passar a foice. Bom, entendeu? Então, ele tinha um grande amor próprio nesse sentido. Um ego inflado, né? Sim, sim, narcisista. Ele era Por narcisista. isso que esse tema ele passa por vários tipos de sentimento, né? Exatamente. Vamos lá seguir mais um pedacinho, para a gente encerrar aqui, e semana que vem a gente segue aqui no outro trecho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Vou botar semana. Hoje são dia 7, dia 8, é sábado que vem, né? Eu vou botar aqui 8/7 para saber onde eu vou parar. Então, vamos lá. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 469, e nós já até lemos, né? Qual o meio que podemos dispor para neutralizar a influência dos maus espíritos? E a espiritualidade amiga responde, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança.
repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. É a nossa conduta moral. Nós já falamos sobre isso. É a nossa conduta moral que vai afastar os espíritos. Também recebemos lições no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Está lá escrito assim: os maus espíritos somente procuram lugares onde encontrem possibilidade da expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Tendo mosca e barata em casa, tá. Como é que eu faço para acabar com isso? Limpa a tua casa. Não é? Limpa a tua casa, que as baratas, as moscas não vão vir. Mas se você continua com a casa suja, não adianta dizer: baratas, por favor, saiam daqui porque eu estou mandando. Elas não estão nem aí. Agora, limpa a casa, desinfeta a casa. E mantenha a limpeza sempre. Porque tem isso. Não adianta eu limpar hoje e não limpar mais. A limpeza tem que ser constante. Aqui no Evangelho foi dito isso em alguns parágrafos anteriores. Tem que ser constante. Orar e vigiar, mas não é só hoje, não. Todo dia. Tá? Aí o Guilherme vai dizer assim: foi assim que o ex-rabino conseguiu neutralizar a influência dos espíritos menos esclarecidos, promovendo o autoconhecimento. Olha aí a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Né? Essa questão está sempre aparecendo para a gente. O que será, hein, meu Deus do céu? 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Reconhecendo fraquezas, limitações, equívocos, mas também percebendo os valores, tá? Mas também percebendo os valores e potencialidades, não se entregando ao remorso ou à culpa. Culpa é da desgraça, tá? Utilizou dos benefícios do atendimento espiritual das igrejas do caminho, trabalhou incessantemente no bem, na prática da verdadeira caridade e buscou eliminar dentro de si aquilo que poderia atrair os maus espíritos. Porque quando ele vai para a casa do caminho e é aceito lá, ele, como um ex-doutor da lei, ele acredita que ele já pode pregar o evangelho na casa do caminho. Aí Pedro diz: não. Você vai ficar trabalhando aqui, cuidando dos doentes, entendeu? Recebendo as pessoas, não vai pregar o evangelho. Porque ele não tinha condições de pregar o evangelho. Ele precisava se tornar humilde. Então ele fica o tempo lá, até meio agoniado, mas aceitando, cuidando dos doentes. Ele fica cuidando dos doentes quando ele aceita. Lembra quando Pedro o recebe na casa do caminho? Manda ele voltar no outro dia, que vai conversar com os discípulos, e ele aceita. Pedro diz: você vai ficar aqui cuidando dos doentes, não vai pregar evangelho nenhum, fica aí cuidando dos doentes. Então, aqui, ele utilizou dos benefícios do atendimento espiritual nas igrejas do caminho, recebeu muita ajuda da espiritualidade, trabalhou incessantemente no bem, na prática da verdadeira caridade e buscou, é o que nós precisamos fazer, eliminar dentro de si aquilo que poderia atrair os maus espíritos. Limpar a casa. Procurou eliminar o que fazia as baratas e as moscas entrarem dentro da casa. Limpar a casa. Alinhou sua vida aos princípios cristãos, fechando as portas para as obsessões. Alinhou a sua vida aos princípios cristãos, fechando, aí ele fechou a porta, foi fechando a porta para as obsessões. Assim, começou a atrair a simpatia e a presença de espíritos mais elevados, porque a gente não tem qualidade da prática mediúnica. Como é que os médios podem atrair
atrair o amparo da espiritualidade superior, mudando a conduta, fechando as portas para obsessão. Estevão, do mundo espiritual, aquele que ele martirizou, ajudou Paulo, né, a encontrar Jesus. Trabalhou intensamente para auxiliar o ex-rabino no cumprimento do seu apostolado. Então, Estevão, o mártir, que foi morto a mando de Saulo, vai no plano espiritual ajudar Paulo, que agora Paulo é ex-rabino, a cumprir o seu apostolado. No fim, as diferenças foram superadas e se reuniram para sempre os dois no reino dos céus. Pelo esforço de Estevão em se aproximar do antigo algoz, após o período no deserto com Áquila e Prisca, e do convertido de Damasco, humildemente reconhecer seus erros, se resignar diante dos desígnios de Deus e trabalhar intensamente na reparação dos equívocos do seu passado. Se tornaram parceiros uma jornada eterna. Então, para que essa parceria se estabelecesse, Saulo teve que dar um salto de qualidade. Paulo, né, tem que fazer toda aquela reforma íntima. Desde que Saulo se viu só no início da sua trajetória cristã, após se desligar da companhia de Áquila e Prisca, na volta do deserto, nas atividades do deserto, começou a sentir os vínculos espirituais com Estevão. Então, depois, né? E aí eu vou pedir para Denise, lê esse pedacinho aí do livro Paulo Estevão, para a gente encerrar a aula de hoje. Não podia definir aquele estado espiritual. Mas o caso... Denise, para, já era para ter encerrado antes, eu botei a data e deixa. Deixa, tudo bem. Então vai ficar aqui, ó. Eu vou só ler um pedacinho. Pelo esforço de Estevão em se aproximar do antigo algoz, após o período do deserto com Áquila e Prisca, e do convertido de Damasco, humildemente reconhecer seus erros, se resignar diante do desígnio de Deus e trabalhar intensamente na reparação dos equívocos do seu passado, se tornaram parceiros numa jornada eterna. Então, agora, o parágrafo de baixo, desde que Saulo vai ficar para o dia 8/7. Então, repare, ele precisou, né, fazer uma reforma nele próprio para poder gozar da companhia, da amizade de um espírito superior a ele, que era Estevão. Era Estevão, né? Então, é assim que nós podemos atrair para nós a companhia dos bons espíritos, alinhando nossa vida aos princípios cristãos. Foi o que ele procurou fazer, né? Então, meus irmãos, nós encerramos aqui, não deu para a gente terminar o capítulo, né? Porque são tanta coisa que a gente tem que falar, comentar, né? Para pegar, e como o nosso amigo aqui falou, né? Lembrando a todos, e após a gente terminar de ler esse trabalho aqui, esse livro, né? Ainda falta um tempo, nós vamos começar estudando esse livro aqui, ó, O Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo, O Sermão do Monte, e vai nos ajudar muito a promover tudo isso. Né? Então, esse será o próximo livro. Assim que terminar esse, né, Paulo Tarso e as Leis Morais, a gente vai continuar com Jesus, tá, gente? Vai continuar com Jesus. O Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo, vai ser o próximo livro. Aí depois tem o sermão profético, são 3 ou 4 sermões que a gente vai estudar para... Isso vai nos ajudar também a alinhar, como ele diz aqui, né? Que eu gostei muito desse termo, né? Alinhar a nossa vida aos princípios cristãos, fechando as portas para as obsessões. Quando a gente alinha a nossa vida aos princípios cristãos, a gente fecha a porta para as obsessões. E estudar
o Sermão do Monte, as palavras de Jesus, os sermões principais que Jesus falou, realmente nos dá força para fazer isso. E nos livrarmos desse mal tão terrível que é a obsessão, que é ser ali atacado por alguém piedoso, mas que nós atraímos pelo nosso próprio pensamento, né? Então, é nossa própria responsabilidade. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Daqui a pouco tem a radiação, tá? Procurando, né, continuar trabalhando em nós mesmos, para que a gente, em breve, possa nos livrar desse mal tão terrível que tem trazido, não só para nós, mas para o mundo inteiro, tanta dor e sofrimento, que é o processo obsessivo, né? Então, vamos encerrando hoje, e eu vou pedir para Ana Cristina. Ana, gente, não esqueçam amanhã, 4 horas da tarde, a nossa palestra, tá? Sobre Chico Xavier. Ele também tem muito a nos ensinar como alinhar o nosso pensamento aos princípios cristãos e se libertar das obsessões. Faz a nossa prece, por favor. Claro. 16 horas da manhã. Pai amado, Pai querido, que possamos guardar esses ensinamentos, especialmente sermos humildes em um mundo que prega tanto, que nós sejamos cada vez mais. Amor próprio virou uma cultura. Senhor, nos guarde, nos dê sabedoria para que consigamos diferenciar tudo o que precisamos nesse momento. Guarde a nossa semana, nos proteja, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, é Alberto, né? Porque as outras duas ficaram conosco na reunião. Então, um abraço aí à nossa amiga Regina, tá? E, um beijo no coração de vocês. Tchau, 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 gente. Tchau. Opa, deixa eu ver aqui. Eu vou passar para você, Denise.